Gente, boa tarde, né? Vamos começar mais uma aula. Nós estamos atacando aí as questões do primeiro bimestre do ensino fundamental, sexto, sétimo e oitavo e nono ano. E hoje a gente vai trabalhar as questões 7 e 8 de cada uma dessas avaliações processuais. Gente, ó, seja via chat ou abre o microfone, não deixem de perguntar, né? Eu tenho o costume, às vezes, de usar alguma palavra que é mais difícil, e aí vocês podem perguntar, tá? Não tenham vergonha de perguntar, seja no chat ou abre o microfone. E se tiver algum conceito que, de repente, aqui, por exemplo, tem alunos de sétimo e oitavo ano. Aí a gente vai trabalhar uma questão de nono ano. Nessa questão de nono ano, com certeza pode haver algum conceito que vocês não viram. Então, aí, com certeza, a pergunta cabe e a gente tenta esclarecer. E vamos que vamos. Quando a gente fala do uso da calculadora, é para aumentar a produtividade, não é? Quando a gente usa a calculadora, a gente é mais rápido. E no mercado de trabalho, isso é uma necessidade. Eles querem que a gente saiba usar a calculadora. Agora, na sala de aula e numa prova, então, eles querem saber se a gente sabe operar as contas na ponta do lápis. E aí a gente vai descobrindo as estratégias de poder usar essas contas sem a calculadora. Então, o exercício na calculadora precisa acontecer e o exercício sem a calculadora também precisa acontecer. Anthony, boa tarde. E só me lembrou aqui agora que meu pai tinha um comércio antes de virar entregador e o que ele fazia para que eu passasse o tempo, né? Às vezes eu ficava com ele no comércio e embaixo do balcão eu ficava com um caderno com um monte de continha que ele armava para mim. Aí eu tinha que ficar fazendo essas contas, né? Então, o exercício das contas, ele é necessário fazer, mas agora as continhas não é mais necessário que seja dentro de sala de aula ou numa aula assim remota. E esse exercício vocês precisam tentar fazer. E para quem gosta aí, por exemplo, do Gusta-san, né? Vocês podem estar procurando vídeos aí onde a molecadinha de olhos puxados, lá do outro lado do mundo, eles usam muitos dedos para fazer as contas, né? Então, esse é um começo. A gente não é estimulado a usar os dedos, a gente fala assim, a gente fica com vergonha, né, de usar os dedos, mas acho que é muito bom usar os dedos aí como calculadora. Não se acanhem, ainda mais aí de câmera fechada, vocês podem usar os dedos sem problema nenhum, tá bom? Na verdade, todo mundo precisa usar os recursos que tem. E as nossas mãos aí, elas são uma poderosa calculadora. Se vocês buscarem curiosamente na internet esses vídeos aí da molecadinha lá do outro lado do mundo fazendo conta com as mãos, é de cair o queixo. Vamos lá. Primeira questão de hoje. Então, a gente sempre começa com as duas primeiras questões do sexto ano, depois as duas questões do sétimo, duas questões do oitavo e duas questões do nono ano. Então, cada dia de trabalho com vocês são 8 questões da avaliação processual. Então, a gente está chegando na metade da avaliação processual do primeiro bimestre. Então, a questão 7. Pedro e Ana estavam, cada um, digitando o seu trabalho de história. Ana finalizou o trabalho com 3.532 caracteres e Pedro com 2.941 caracteres. Quantos caracteres Ana digitou a mais do que Pedro? Fácil, né? Eu acho que é fácil. E quais as operações matemáticas que a gente vai utilizar aí? Das 4 básicas, né, que a gente tem lá. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Dessas 4, a gente, nessa questão, vai usar qual operação?
Anthony, qual que é a tua turma mesmo? Desculpa perguntar de novo. Você está em qual sala? Legal, sétima, sétima. Então, o que que vocês acham que vai ser? É uma soma? É uma subtração? Uma multiplicação ou uma divisão? Para chegar nessa resposta. Então, tem o Pedro, que digita uma quantidade de caracteres, e tem a Ana, que digita uma outra quantidade. Aí ele pergunta quantos caracteres Ana digitou a mais do que Pedro, né? Porque o número da Ana é maior que o número do Pedro, né? Ela teve aí uma produtividade maior. Como que a gente chega nessa quantidade de caracteres que a Ana digitou a mais que o Pedro? Fazendo qual das contas? Soma, subtração, multiplicação ou divisão? Não se acanhe. Pode usar chat aqui para o chat para responder, por favor. Ou alguém já sabe a resposta? Alternativa A, B, C ou D? Então, qual é a operação para começar? Ou, se alguém já sabe a resposta, qual é a resposta? Se vocês estiverem com a calculadora na mão, pode fazer a continha aí e pensar na resposta. Aí, que conta que vocês vão fazer? Que tecla que vocês vão usar aí? Fiquem à vontade. Anthony, resposta D. Mais alguém confirma que o Anthony falou? Ou tem outra resposta? Eu confirmo. Legal, Augusta. Então vamos lá. Tá correto. 591, né? Só falando de estratégia e de como fazer, né? Então, identificar a operação é legal, né? Então, essa operação é uma subtração pelo enunciado, né? Tem professores que falam assim, qual é a diferença entre um número e outro, né? Quando fala assim, qual é a diferença entre um número e o outro, a gente está fazendo uma conta de subtração. Do maior, a gente tira o menor. É uma subtração. Agora, tem pessoas que têm mais facilidade de somar e eles podem somar. Numa prova como essa aqui, o que a gente faz? Aí a gente pode pegar a resposta e somar com um número menor e ver se dá aquele número maior que é o da Ana. É uma outra estratégia. Eu posso pegar os dois números denunciados e tirar um do outro, fazer a subtração, fazer a diferença. Ou eu posso pegar as respostas e começar a somar no número menor para ver se dá o número maior, por exemplo. E uma outra estratégia é a questão da estimativa, né? Se a gente arredondar aí os números, né? O número maior para 3.500 e o número menor para 3.000, a diferença de 3.000 para 3.500 é mais ou menos 500, não é isso? E qual que das alternativas tem um número próximo de 500? É a alternativa D de dado. Então, a gente identificou, né? Somar 2.000 com 1.000 dá 3.000. Mais 900 com mais 400 dá mais 1.000 e pouco.
Então, vai dar um número maior que 4.000. Somar o número menor, que é mais ou menos 3.000, com 5.000, vai dar 8.000. Somar o número menor, que é mais ou menos 3.000, e somar com 6.000, vai dar 9.000. Então, é a alternativa D de dado. Muito bem aí, Gusta e Anthony. Resposta D de dado. Então, eu posso subtrair pelo texto, posso somar a resposta, ou posso só fazer um cálculo aproximado, porque é uma questão de alternativa simples, que a gente pode usar a resposta. Às vezes, a resposta ela não nos ajuda, mas nesse caso, sim. Próxima questão. Qualquer pergunta, gente, não deixem de fazer. Questão 8 do sexto ano ainda. Uma empresa telefônica registrou em uma determinada região 26.504 ligações com telefone fixo no mês de março. No mês de abril, esse número caiu para 24.337 ligações. Dos meses de março e abril, aquele que teve maior número de ligação teve quantas ligações a mais? Quantas ligações a mais? Então, vocês podem me falar qual é a operação ou já me falar qual é a resposta. Vocês estão calados hoje. É a mesma, é o mesmo conceito, cobrado de uma outra forma, né? Tem um outro enunciado, mas em termos de conhecimento é a mesma coisa. Isso, Anthony, é só subtrair os dois que dá a letra A. Muito bem. Então, eu posso pegar os dois números do enunciado e fazer a subtração. Dos 26.000, eu tiro lá os 24.000, vai dar os 2.167. E na estratégia por exemplo, da estimativa, né? Se eu pegar um número menor, que é 24.000, e somar C e D, vai dar um número muito grande, né? Então, C e D cai fora. Aí sobra A e B. Aí, para decidir entre A e B, pensando na soma, né? Eu pego lá o primeiro dígito da unidade. Estou fazendo a conta, tive que sair. Tá. Sem problemas, Gusta. Olha lá. Então, se eu pegar um número menor e pegar só a unidade, né, da B, 7 mais 3 dá 10. 10 não vai dar o 4 da outra resposta. Então, a B cai fora. Agora, vamos ver se essa prova está certa. Se eu pensar lá na unidade, o 7 mais o 7, o número menor é 24.337. Com aquele 7 final e o 7 da resposta, 7 mais 7, 14. Então, ele dá aquele número lá em cima. Tudo bem? Então, por aí a gente já chegou na A, como o Anthony colocou. Muito bem. A gente pode subtrair os dois números do enunciado, do maior eu tiro o menor, ou eu faço essa estimativa, a gente elimina a C e a D, ou ainda a gente vai fazendo o quê? A operação de soma, né? E nesse caso, quando a gente usa as respostas, geralmente a gente demora um pouco mais para chegar, né? Por exemplo, na questão anterior, se a gente testasse a soma com a alternativa A, depois com a B, depois com a C, depois com a D, a gente ia fazer 4 contas a mais. Nesse caso daqui, a resposta é a A, então a gente já ia chegar de cara na resposta. Mas
Testar respostas geralmente demanda um pouco mais de tempo, demora um pouco mais para fazer. Tá bom, gente? Eu vou virar a página. Tudo bem, Gusta? Tudo. Eu vou. Agora, essa próxima questão é uma questão do 7º ano. Então, a gente tem 2 alunos aqui de 7º ano e 2 de 8º, né? Eu acho que as 8 questões que nós vamos ver até a última do 9º ano, elas não são tão complicadas aí para a gente absorver conceitos hoje. Vamos lá. Ó, questão 7. Observe as seguintes situações e sua representação em linguagem matemática. Então, tem 1, 2, 3, 4 situações onde a linguagem matemática é utilizada. Situação 1. Em romano, 2 números, x e y, são tais, né? Aí abre uma chave, primeira sentença matemática, 2x mais y igual a 6. Dentro da chave, a segunda sentença matemática, x menos y igual a 3. Depois, a segunda situação, em linguagem matemática, aparece lá, o preço y de um produto que está relacionado à quantidade x em quilos desse produto, somado a R$2, é dado pela fórmula y igual a x mais 2. Essa é a segunda situação em linguagem matemática. A terceira, em romano lá, em uma loja, o preço das calças Y é R$30. Nessa loja, ao comprar 5 camisas de preço X e 3 calças de preço Y, o preço total foi de R$240. Aí ele coloca a formulação matemática, disso que está escrito lá em língua portuguesa, né? Então, 5 vezes y mais 3 vezes x igual a 240. Ou 5 vezes o preço y mais 3 vezes o preço x igual a 240. Na quarta sentença aí, representando o tempo em segundos por x, os corpos em queda livre na Terra se deslocam y metros, seguindo a expressão y igual a 5 vezes x ao quadrado. Essas são as 4 situações matemáticas. Então, dentre essas situações, aquela em que as letras x e y assume o papel de variável são: qual das alternativas? A, B, C ou D? Alguém já sabe a resposta? Quer discutir a questão? Tem uma questão de vocabulário também, né? Todas essas provas de AP, elas têm aí uma parte de texto que é grande. Se, de repente, existe algum problema aqui que é de significado, não deixa de perguntar, não é? Aí a gente vai se ajudando aí para chegar na resposta dos significados. Ontem, por exemplo, teve um aluno que perguntou o que é variável. Se para todo mundo está claro o que é variável, então a gente bola para frente. Anthony, alternativa C. Gusto, alternativa C. 3 e 4. E vocês conseguem justificar por quê? Alguém tem algum argumento aí do porquê a alternativa C de casa? Ontem, na participação de uma das colegas de vocês, Felipe também confirma que é a C, né? Ontem, na participação de uma das colegas de vocês, ela tinha a resposta anotada, mas ela não tinha o porquê. Aí fica uma dica, né? Se anotarmos respostas, acho que é bom a gente também tentar anotar a causa.
porque aí esse registro, ele fica mais poderoso, né? Ele vai ajudar a nossa lembrança depois, né? Às vezes a gente só anota a letra certa, mas não lembra exatamente por que que aquela letra é a correta. Se vocês estão falando que 2 e 4, né, o x e o y são variáveis, por exemplo, na 3, por que que eu tenho certeza que x e y não é uma variável? Cutucando vocês aí para vocês pensarem. Quem lembra aí da justificativa? Eu vou ler lá, ó, o item 3. Em uma loja, o preço da calça Y é 30. Quando ele fala que Y é 30, significa que esse preço varia ou não? Ou ele varia ou ele é fixo? Começar a ficar preocupado, vocês estão muito silenciosos. Acho que hoje tá chovendo bastante, o pessoal tá com mais sono. O teu som tá baixo hoje, Milena. Ah, Eu vou aumentar o meu som aqui. desculpa, não sei porquê. Não entendi o teu comentário. Desculpa, eu não sei porquê está mais baixo. Ah, tá. Mas tá baixo, tá baixo. Ah, tá bom. Eles? Acho que como tá chovendo, hoje o pessoal tá com mais sono. Certo. Ontem no grupo da outra escola começou a sair, como que é, aquelas pérolas da pessoa atrás das câmeras. Ah, Então as pessoas foram contando seus causos. Foi que bem legal. engraçado. Uhum. Vamos lá. Gente, ó, quando fala assim, o preço da calça é 30, né? Então a gente vai na loja, é o preço da calça, não varia, não é variável. E o preço da camisa é X, então também não varia. Então, onde tem alternativa com 3 em romano, essas não são respostas. Então, as opções B e D caem fora. E, para ajudar vocês, lá na 1, o que, que acontece? Da linguagem matemática, quando a gente coloca duas equações na chave, a gente está falando que a primeira equação ela está relacionada à outra equação em um mesmo contexto. Tudo bem? Estão relacionadas no mesmo contexto. E quando a gente faz isso, matematicamente, isso daí é chamado de sistema de equações. Esse sistema de equações, quando a gente acha o x, esse x ele é igual para a primeira equação e para a segunda equação. Quando a gente acha o valor do y, ele é igual para a primeira equação e para a segunda equação. Então, ele é um valor fixo, ele não varia. Né? Aí, um exemplo que a gente vai muito com um motorista, ele pode comprar um carro que é flex. E nesse carro que é flex, ele começa usando álcool. Né? Então, ele usa lá o primeiro tanque com álcool, depois roda de novo na outra semana com álcool. Depois alguém fala para ele, mistura um pouco de gasolina, que aí
apesar de você gastar um pouco mais, você pode andar muito mais. E o custo-benefício é melhor. Aí ele vai fazer uma mistura com um pouco de gasolina e um pouco de álcool. O preço da gasolina sempre é o mesmo e o preço do álcool é sempre o mesmo. A gente pode fazer uma equação de custo disso, né? Quantidade de litros vezes o preço da gasolina. A quantidade de litros vezes o preço do álcool vai dar o custo do enchimento daquele tanque. Depois a gente pode fazer uma conta usando aí a autonomia. Quanto é que percorre, né? Só com álcool, quanto é que se percorre só com gasolina, e depois analisar. Mas o preço da gasolina aí, nessas duas contas, é igual na primeira equação e na segunda. O preço do álcool é igual na primeira equação e na segunda. Então, é um preço fixo, ele não varia. Então, no sistema de equações, x e y é algo que a gente precisa descobrir, é algo que a gente não sabe. Então, é uma incógnita. Agora, em algumas situações, x e y podem ser variáveis, que é o caso da 2, não é? Que acontece? Existe lá uma quantidade X em quilos. Então, o preço, a quantidade de quilos, ela pode variar para que a gente saiba aí o preço. Então, por exemplo, numa casa que tem 3 pessoas, a gente vai comprar mais carne. Uma casa que tem 2 pessoas, vão comprar menos carne. Então, nesse caso, a quantidade de quilos, ele varia. E na última também, o que acontece? Dependendo aí da altura que se desloca, então aquele valor também muda. Então, é uma variável. Então, está correto a resposta de vocês. A C, situações 2 e 4, elas traduzem uma situação que x e y são variáveis. Gente, se não tiver claro, é só perguntar e eu vou virar a página. Questão 8. Essa também é do 7º ano. Observe as duas situações a seguir. Situação 1. Um veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo. Depois, situação 2. A letra X representa a medida de um ângulo dos vértices do triângulo. Situação 1 e 2. Nessas condições, X representa a incógnita nas duas situações, na situação 1 e 2, variável nas duas situações, situação 1 e 2, incógnita na primeira situação e variável na segunda, e na alternativa D, variável na primeira situação e incógnita na segunda situação. Quem já sabe a resposta ou querem sugerir aí uma estratégia de solução? O que vocês acham? Onde o x é incógnita nas duas, ele é variável nas duas, ou ele é variável na primeira e incógnita na segunda, ou vice-versa? Qual a alternativa? É isso mesmo? A chuvinha está dando soninho? Para ajudar a pensar, situação 2, não é? O x é a medida de um ângulo. Vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre uma mesma medida? Alguém lembra qual é essa medida? Um triângulo tem 3 ângulos. Se eu somo os 3 ângulos, a soma desses 3 ângulos é sempre uma mesma medida.
Alguém lembra disso? Alguém lembra da medida ou lembra dessa propriedade? Boa tarde, Letícia, bem-vinda. Letícia, você é de qual turma? Anthony respondeu aqui. É a D, né? Incógnita, porque o termo não varia. O X é variável. Letícia está participando. Bem-vinda, Letícia. Deixa eu entender a tua resposta. É a D, né? Variável na primeira situação e incógnita na segunda situação. O X é variável incógnita porque o termo não vai variar, né? Então, ele não varia na segunda e ele é variável na primeira. O Gusta confirma a resposta do Anthony. Legal. Então, vamos lá. Assim, na segunda, não é variável, porque a soma dos ângulos internos é sempre a mesma. Na geometria plana, onde a gente consegue desenhar um triângulo no papel, né? Esse triângulo no papel, na geometria plana, ele sempre tem as mesmas medidas. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre somam 180 graus. Soma o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3, sempre vai dar 180 graus. Essa é uma propriedade dos triângulos na geometria plana. Quando a gente fala de um triângulo na geometria espacial, já é outra coisa. Não é a mesma coisa. Se a gente desenhar um triângulo na superfície de uma laranja, né? Aí a soma dos ângulos internos, né, desse triângulo na superfície de uma laranja, ele tem uma outra medida, tem uma outra propriedade. Em geral, a gente aprende a geometria plana, e vocês no fundamental aprendem a geometria plana. Então, é sempre 180. Então, com certeza, a situação 2 é uma incógnita, é um valor que a gente não sabe, mas naquela situação a gente consegue descobrir, né? Se 90 mais 60 dá 150, para 180 faltam 30. Então, o x vale 30. Então, eu não sabia, era uma incógnita, a gente faz a conta, a gente descobre o valor fixo desse x. Agora, na situação 1, o que acontece? É um x que ele varia conforme o movimento. Se eu me movimentar mais, o ângulo fica maior. Se eu me movimentar menos, o ângulo fica menor. Então, ele vai variando conforme o movimento. Pode ser o movimento de um motorista só. O movimento de um motorista só, esse x ele vai variando quanto mais esse motorista se movimenta. A gente nem está falando de velocidade, a gente está só falando de quanto ele se movimentou. Naquela pista redonda, se ele está se movimentando, então, se ele anda um pouquinho, o valor do x é menor, o ângulo é menor. E se ele anda um pouco mais, o que acontece? O x é maior. Como existe essa possibilidade a cada instante, o x ele tem um valor diferente, então aí ele é uma variável. Legal? Então, é a alternativa D de dado mesmo. Parabéns aí para o Anthony e para o Gusta.
Então, essa questão é a segunda questão do 7º ano. Agora, a gente vai para a primeira questão do 8º ano. Eu vou virar a página. Se precisar perguntar, não deixem de perguntar. A Letícia não me respondeu. Você é de qual sala, Letícia? Qual turma? Virando a página. Legal, Letícia, 6º ano. Então, a gente está aqui vendo as questões de matemática das avaliações processuais do primeiro bimestre, não é? E a gente já viu as 2 do 6º ano. Hoje a gente está gravando. Depois eu vou colocar isso na minha página lá no YouTube e passo o endereço para vocês. Aí depois vocês podem estar multiplicando essa aula para os outros colegas. Ou vocês mesmos podem estar vendo novamente para poder rever. Tem uma dica que é a história de anotar a minutagem da gravação, né? Para que vocês saibam mais ou menos em que minuto foi falado cada questão. Isso é uma dica para colocar no caderno aí, toda live que vocês verem, aí vocês podem anotar e depois rever. Isso ajuda a estudar. Então, questão 7. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Então, elas estão inclinadas, mas mesmo inclinadas, R e S, ó, essa daqui é... Cadê o meu ponteiro do mouse? Achei. Tá aqui, ó. Essa daqui é a R. E essa daqui é a reta S. Então, essa reta que sobe inclinada, ela é paralela a essa daqui. É como se fossem aí as marcas de pneus no asfalto, num dia de chuva. A gente vê que são 2 linhas que ficam paralelas, né? São aquelas linhas que não se encontram, porque elas são paralelas. Depois, então, recomeçando, na figura a seguir, as retas R e S são paralelas, e H é o ponto médio do segmento IL. Segmento é um pedaço de reta. Então, existe um pedaço que vai do ponto I até o ponto L, esse ponto H, ele está exatamente no meio, porque ele é o ponto médio, né? Entre o ponto I e L, tem um pedaço de reta, um segmento de reta. E o ponto H, ele está exatamente no meio. Na sequência, pode-se afirmar que os triângulos HIJ e HKL são congruentes pelo caso, né? A, ângulo, ângulo, ângulo. B, ângulo, lado, ângulo. C, lado, ângulo, lado. E D, lado, lado, lado. Não sei se alguém sabe a resposta, ou a gente começa a refletir, raciocinar, descobrir a solução dessa questão por qual desses pontos aí. Quem sabe a resposta pode responder, mas depois tenta argumentar. Anthony, resposta C. Mais alguém? Diverge, converge? Gusta confirma, legal. E agora o argumento? Por que a resposta C de casa? Anthony não sabe explicar. Eu vou colocar 2 argumentos. O primeiro argumento, né? Pensem numa tesoura, né? Imagine que vocês têm uma tesoura que é feita com 2 réguas. E no meio daquele ponto onde tem o parafuso é aquele ponto H. Aí você tem essa tesoura que você vai, onde você pega lá o puxador, você vai abrindo o ângulo e fechando o ângulo.
abre e fecha, o que acontece? Lá no ponto H, o que acontece? É um ponto comum dessas duas retas que formam, essas duas réguas que formam a tesoura. Né? Então, essas duas réguas que formam a tesoura, eles têm um ponto comum, que é o ponto H. E o ângulo que eles formam, eles são opostos pelo ponto H. Eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos iguais. Então, onde tem uma letrinha A, já é uma pista. Qual é o caso que cai fora? Da alternativa D de dado. Lá só aparece lado, lado, lado. Então, onde aparece a letra H, a gente tem aí uma pista. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos semelhantes. Ok? Agora, a segunda pista é o teorema. Opa. Abrindo o chat aqui para mim. Teorema de Tales. Alguém lembra qual que é o teorema de Tales? Usando um pouquinho de história, é um teorema que nasceu lá no Egito. E as margens do rio Nilo são as duas retas paralelas. E depois, como os agricultores eles dividiam as terras, são esse feixe de retas aí que são feitos. E Tales é um grego, né? O grego ele gosta de escrever, e numa dessas viagens aí, e o grego também gosta de viajar, né? E numa dessas viagens que ele fez lá para o Egito, observando essa prática lá dos egípcios, ele teve essa visualização desse raciocínio aí dos egípcios para separarem as margens do rio Nilo para a agricultura. Né? O teorema de Tales fala o seguinte, por duas retas quaisquer, ao traçarmos um feixe de retas paralelas, os segmentos por ela determinados são segmentos proporcionais. Então, a gente tem aí, ó, duas retas quaisquer. Uma onde tem lá os pontos I e L, e depois outra reta qualquer que tem os pontos JK. E o feixe de retas paralelas são o quê? As retas S, R e S. E aí, esses segmentos que começam a aparecer aí, esses pedacinhos aí de IH, HL, o outro pedaço JH, HK, não é? Depois o pedaço KL, né? Ou o pedaço JI, eles são proporcionais. Se existe uma proporcionalidade, né? A gente está falando que esses lados, eles têm essa proporcionalidade. Então, tem um ângulo e dois lados, aí a gente decide pela alternativa C, como foi falado lá. Alternativa C tem lá uma vez o ângulo e os outros lados. Lado, ângulo, lado. Alternativa C de casa. A Maria Clara, que estava aqui na aula ontem, ela disse que no centro de mídias falaram de uma outra resposta. Eu pedi para ela pesquisar. E vocês podem pesquisar também. Às vezes o japonês aqui erra, ou o outro professor erra, né? E não existe problema nenhum no errar. Todo mundo erra. Eu vejo dessa forma. E
errando a gente também aprende, tá bom? Não tenho medo de errar, ainda mais uma sala de aula, né? Mesmo que eu tenha lá 39 colegas rindo de mim, não tem problema, né? No caso, talvez os que riem aprendem a rir e eu aprendo com o meu erro, né? Sem problema nenhum, tá? Fiquem aí à vontade. Então, alternativa C, de casa. Essa daí é a questão. Eu vou para, então, do 8º ano, a próxima questão. Legal, Gusta. Pode pesquisar sim, tá? Mas aí você me traz essa resposta na semana que vem, tá bom, Gusta? Vamos deixar aí na. E o que você vai pesquisar, né? Nessa questão que a gente acabou de ver. Pode estar vendo o seu celular, e aí anota a justificativa do outro professor. Porque, de repente, ele está usando um argumento que eu estou esquecendo aqui, e aí, de repente, também se justifica a forma dele falar, né? Às vezes eu posso errar, e às vezes ele pode errar, né? E eu também estou gravando. E de repente, esse meu erro vai ficar gravado, ou esse meu acerto vai ficar gravado, sem problemas nenhum, tá? Vamos lá. Ó, questão 8. Considerando AB com aquele travessão em cima, isso é uma anotação de segmento. O segmento AB, semelhante, né? Sinal de igual com o tio em cima é semelhança, PQ com tracinho em cima, segmento PQ. Considerando o segmento AB semelhante ao segmento PQ, na figura abaixo, para que os triângulos ABC, que é o da esquerda, e PQR sejam congruentes, os valores de x e y devem ser, não é? Quanto que é o valor de x nessa situação aí, em cima dessa afirmação da congruência desses triângulos, né? É uma outra forma dos matemáticos falarem que esses triângulos eles são iguais. Eles só não falam que é exatamente iguais porque eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas se a gente colocar um em cima do outro, vai ficar assim, exatamente igual. Aí a gente usa a palavra congruência, eles são congruentes. Quem sabe a resposta? Ou quem me fala aí da estratégia? Como que a gente chega nessa resposta? Vamos lá, gente. Arriscando. Qual que seria uma estratégia aí, gente, de chegarmos na resposta? Qual é o valor de x? Qual é o valor de y? Estão falando lá que AB e PQ, eles são semelhantes, não é? Então, se existe essa congruência, essa semelhança, a gente pode falar que o pedacinho de um é igual ao pedacinho do outro lá. E dessa forma a gente forma uma equação e chega na resposta. Ou a gente usa as respostas A, B, C e D e vai testando essas respostas para chegar lá na... São duas estratégias aí possíveis.
A gente pode, por exemplo, afirmar que y menos 3, ele é igual a... Vou colocar uma interrogação aqui. Y menos 3, que é do primeiro triângulo à esquerda, é igual a quanto no outro triângulo? O pedacinho y menos 3 é igual a quanto no outro triângulo? Ninguém arrisca? Pode errar, gente. Errando também se aprende. Y menos 3 é igual a... No outro triângulo, igual a 5. Y menos 3 igual a 5. E nesse caso, ó, temos uma equação com uma incógnita só. Uma equação com uma incógnita só, ela é determinável. A gente pode deixar o y sozinho de um lado da equação, e esse menos 3, ele passa para o outro lado, como? Letícia saiu, ou caiu. Resolvendo a equação aí, gente. O menos 3, ele está do lado esquerdo da equação, do sinal do igual. Eu levo ele para o lado direito no princípio da operação inversa. Desse lado daqui, o menos 3, ele está subtraindo. Ele vai para o outro lado, como? Como? Qual que é a operação inversa da subtração? Oba, a Letícia voltou, muito bem. Então, o menos 3 do lado esquerdo está subtraindo, né? Então, a gente precisa... Existem aí 6 operações matemáticas básicas, né? A dupla soma e subtração, a dupla multiplicação e divisão, e a dupla potência e raiz. 6 operações básicas matemáticas aí. As mais simples são as 4 operações, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí, no caso, na regra aí do princípio da operação inversa, dentro da matemática, a gente pode pensar assim que esse sinal de igual é igual a um espelho, né? E quando a gente vê a nossa imagem no espelho, a gente vê o outro lado de forma invertida, tudo bem? Para ajudar a lembrar aí. Tomara que ajude vocês. Então, se desse lado daqui do espelho subtrai, do outro lado, soma. Então, esse menos 3 vira mais 3. Vai ficar y igual a 5, que já estava lá, e a gente passou o menos 3 para o outro lado do espelho e virou mais 3. Então, 5 mais 3, esse y é igual a 8. Tudo bem? Aí a gente elimina duas alternativas, a alternativa A e D. Não, errado, A e C. A e C, o Y na A é 12, e na C, o Y é 2. Então, essas duas caem fora. Agora, a gente precisa decidir se é a B ou a D. Então, a gente pode fazer uma nova equação ou testar, né? O x da B e o x da D. Se a gente fazer aí por substituição, o x da B de bola é 4.
onde aparece o x ali, 2x mais 1, a gente, no lugar do x, a gente pode colocar o 4 mais 1, igual. Quanto que é 2 vezes o 4 mais 1? Ó, usem os dedos. Isso, Anthony, 9. Então, a gente acabou de testar na questão da semelhança que esse lado que mede 2x mais 1 do triângulo da direita, ele é o 9 do triângulo da esquerda. Então, a alternativa correta é qual? É a B ou a D? Bola ou dado? Yes, Gusta. Isso aí. Alternativa. Letícia, D. Na D, Letícia, se a gente colocar 2 vezes 6, dá 12. 12 mais 1 dá 13, né? No lugar do x. Se na D o x vale 6, não é? Substituindo o 2x mais 1, 2 vezes 6 dá 12. E 12 mais 1, 13. Então, 13 não é igual ao 9, que está lá do outro lado. Então, é a alternativa B de bola, onde o x vale 4. Aquilo que a gente falou lá. Então, 2x. O x vale 4. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Que dá um 9 do outro lado. Então, alternativa B. B de bola. Ok, gente? E eu vou virar a página. Então, a gente está indo para... Estamos indo para as questões 7 e 8, que é do 9º ano, né? Mas eu acho que essas duas questões aí, elas não são difíceis, né? Para nenhum de vocês aí. É só a questão de a gente exercitar um pouco. Então, por isso que a gente pode praticá-las. Elas são questões da avaliação processual, não é? Do primeiro bimestre do 9º ano. Essa questão 7 e a questão 8. Eu vou ler para vocês. Em uma campanha de vacinação, os 450 frascos de vacina permitiram vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos. Nesse caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com este novo lote? A, B, C ou D? Qual das alternativas? Como que a gente começa a resolver essa questão? Aí, basicamente, são duas continhas, gente. E aí a gente consegue descobrir qual que é a resposta. Qual que é a primeira conta que a gente faz? Quem que arrisca aí? O Gusta já respondeu? É isso? Eu vou perguntar de uma outra forma, não é? No primeiro lote, com 450 frascos que eles receberam e vacinaram 1.575 crianças,
Quantas crianças eles vacinaram por frasco? Essa seria a primeira conta. Como que a gente faz essa conta aí? Qual é a operação que a gente vai utilizar? E se vocês tiverem a calculadora na mão, aí é muito rápido de chegar nessa resposta. ...450 frascos, 1.575 crianças. Por frasco, quantas crianças eles vacinaram? Que conta que a gente faz? Eu vou fazer aqui uma dica. A operação começa com D de dado. A segunda letra é DI. As 4 operações básicas, que conta que a gente faz? Se a dica é DI. Quais das 4 operações básicas começa com DI? Isso, Gusta, legal. A operação é divisão e você já dividiu, né? Então, 1.575 crianças, dividido por 450 frascos, a gente tem aí, por frasco, 3,5 crianças vacinadas. Ok? Agora, então, se cada frasco vacina 3 crianças e meia, e a próxima conta que a gente precisa fazer para chegar na resposta, né? A gente recebe um lote novo com 200 frascos, então, no total, a gente vai fazer o quê? Essa conta dos 3,5 vezes os 200. É uma multiplicação. Quanto que dá essa resposta? Yes, alternativa C de casa, né? Se vocês pensarem assim, eu tenho R$ 3,50 no bolso, vezes 2, eu vou ficar com 7, certo? E como a multiplicação não é por 2, mas é por 200, então precisa acrescentar os 2 zeros. Essa foi uma estratégia que uma das colegas de vocês aí utilizou ontem. Então, ela multiplicou por 2 primeiro, 3,5 vezes 2 dá 7. E depois ela acrescentou os 2 zeros. E deu 200. Tudo bem? Chegamos na resposta. Esse daí é o final da questão 7. Eu vou virar a página e a gente vai fazer a questão 8. A última questão da avaliação processual de hoje, do 9º ano. Gente, ó, essa questão é de 9º ano. A gente lê, interpreta, né? E depois a gente identificou uma multiplicação, não é? E uma divisão. A divisão na primeira conta e multiplicação na segunda conta. Daí que eu acho que se tiver um aluno aqui, como tem uma aluna de 6º ano, para fazer essas continhas, não existe dificuldade, né? Aqui, a gente pode usar a calculadora e fora daqui, vocês vão exercitar. Arma essa conta e já exercita para fazer essa conta na ponta do lápis, tá bom? Eu vou virar a página. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta, por favor, né? Se o japonês aqui está falando muito difícil, é só perguntar. Outra coisa também é, abrindo um parênteses, é que se vocês tiverem algo que vocês estejam vendo e que vocês queiram trazer para cá, queiram perguntar, fica à vontade, pode trazer também, né? É um trabalho de suporte de matemática. Última questão de hoje, então, gente, vamos lá.
Ó, questão 8. A última questão, do 9º ano. Então, aparece lá. Observe a receita a seguir. Né, bolinho de chuva. E aparece lá 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes para fazer um bolinho de chuva. Era bom hoje, né? Tá chovendo, né? Comer um bolinho de chuva. Saudade, hein, desse bolinho. Ó, nesta receita, que serve 4 pessoas, utiliza 3/4 de xícara de leite. Fernanda deseja preparar bolinhos de chuva para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser, não é? Então, primeira pergunta aí para vocês. Alguém aqui cozinha alguma coisa? Faz receita de algo? Ontem tinham 2 alunos que arriscavam alguma coisa no... Ah, Augusta faz bolo, legal. Mais alguém? Ok, vamos lá. Eu não arrisco, né, as coisas na cozinha, não. Agora, depois de velho, eu aprendi a fritar um ovo. Vamos lá. Eu ouço muito a minha esposa falar assim, né? Que ela faz muito bolo também. E às vezes ela dobra a receita, ou às vezes ela faz meia receita. Quando é para muita gente, às vezes ela triplica a receita. Então ela está multiplicando os ingredientes, né? Em geral, para fazer uma receita para mais pessoas, a gente multiplica, que é o caso aqui, não é? Se essa receita é para 4 e ela vai atender 16 pessoas, então ela precisa fazer uma multiplicação por quanto? Esse 4, que é de uma receita, precisa ser multiplicado por qual valor? Para atender 16 pessoas. Se uma receita é 4, 2 receitas é 8. Quantas receitas ela vai precisar fazer para atender 16 pessoas? Hoje vocês estão tímidos e estão com medo de errar. 12. 12 é a resposta ou é 12 vezes a receita, Augusta? A resposta. Ok. A gente vai checar essa resposta. Gente, ó, uma receita, 4 pessoas. 2 receitas, o Anthony ele já trouxe a conta aí. 2 receitas, 8 pessoas. Né? Então, de tudo isso que você marcou, desse monte de números aí, Anthony, qual que é a resposta? 3. Né? Então, a pergunta lá é, a quantidade de xícaras de leite deve ser 3. Então, a gente tem 2 respostas. A resposta 12, que é a B, e a resposta 3, que é a A. 18. Eu não entendi a resposta da Letícia. Então, 2 receitas, 8 pessoas. 3 receitas, 12 pessoas. 4 receitas, 16 pessoas. Isso, Letícia, 16. Legal. Então, a gente multiplica por 4.
Quando a gente multiplica por 4, o que acontece? Aquela quantidade de xícaras, a gente precisa multiplicar por 4, que é aquela conta que o Anthony colocou ali, ó. 3/4 vezes 4 vai dar 3 vezes 4 na parte de cima e 4 na parte de baixo. Então, 3 vezes 4, 12 em cima da fração e 4 na parte de baixo. 12 dividido por 4 é igual a 3. Gente, ó, se não me falha a memória, fração, operações, somar fração, subtrair fração, multiplicar fração e dividir fração, são operações que a gente aprende lá no 5º ano. Como vocês são de 6º, 7º, 8º ano, e 9º ano também, a gente... são coisas que a gente vai treinando nesse tempo todo, né? Às vezes a gente treina pouco e a gente acaba esquecendo. E ontem mesmo, na aula da noite do ensino médio, eu falei para eles assim, toda vez que a gente, às vezes parece assim que usar fração complica as coisas, mas não, na minha opinião, se a gente sabe usar a fração sempre vai ajudar a gente a trabalhar com números menores, né? E trabalhar com números menores é melhor, né? A gente erra menos, né? Quando o número cresce muito, né? A chance do erro é maior. Agora, se a gente trabalha com fração com números pequenininhos, fica mais fácil de fazer. Então, operação com fração, 5º ano. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí, nesse caso, o que o Anthony fez aí foi uma multiplicação. E das 4 operações com fração, a mais fácil é a multiplicação. Não é? Na fração, armou as 2 frações, a parte de cima, a gente multiplica com a parte de cima do outro lado, que é o 3 vezes 4 que o Anthony colocou. Na parte de baixo, a gente multiplica a parte de baixo com a parte de baixo. Então, que é o 4 vezes 1, que dá o 4 lá que o Anthony colocou. Tudo bem? Aí, ó, o que acontece? Vai ficar os 12/4, e 12 é um número que dá para dividir por 4. 12 dividido por 4, 3. Então, recapitulando, multiplicação de fração, parte de cima, numerador, numerador vezes numerador, parte de baixo, denominador, denominador vezes denominador. E aí, fazemos a operação e depois a divisão, que é possível. Aí o Anthony completou a resposta aí, né? Uma receita, 4 pessoas, 2 receitas, 8 que eu já tinha digitado, 3 receitas, 12 pessoas, e como a pessoa aqui, a Fernanda, do exercício, ela quer atender 16 pessoas, então ela tem que multiplicar todos os ingredientes dessa receita por 4, e também as xícaras de leite, que é uma fração. 3/4 de xícara vezes 4 vão dar 3 xícaras inteiras, que é a alternativa A de amor. É isso, gente, ó. Eu vou